Olá! A busca da beleza ideal é tão antiga que se confunde com a história da humanidade. É certo que os padrões mudam ao longo do tempo e variam de acordo com a sociedade em que se vive. Porém, uma coisa é certa: de uma forma ou de outra, todo mundo quer se manter bonito na foto, como se diz. E não faltam receitas, regimes da moda, diversos procedimentos estéticos e até bisturi entra nessa conta. Mas será que vale a pena? Nós vamos discutir o assunto com a pesquisadora e doutora em Sociologia da USP, Isabelle Anchieta de Mello, e com a professora de Psicologia do Centro Universitário São Camilo, Valmari Cristina Aranha. Muito obrigado pela participação das senhoras no programa de hoje. Eu vou começar com uma pergunta bastante difícil. A beleza é, afinal de contas, capital social importantíssimo na nossa sociedade ou já não é mais tanto? Acredito que sim, Álvaro, porque a beleza hoje ela é central para a mulher, né? Há um peso, de fato, sobre a mulher, mas, de alguma forma, em alguma medida, ela sempre participou da história da mulher. Mas agora a gente está num grau muito elevado de exigência, inclusive de autoexigência, então acho que, de fato, isso é inédito. Se a gente for pensar, né, as minhas análises começam desde a Idade Média, esses padrões sempre estiveram mais associados ao feminino do que ao masculino, mas com os anos 60, com a chegada do universo da moda, da sociedade de consumo, esses padrões se tornaram ainda mais rígidos. Eu acho que é muito interessante, né, observar que, de fato, há um agravamento, por assim dizer, desses padrões, inclusive, né, de autoexigências. Uhum. O que você acha, Valmari? Exato. Obrigada pelo convite, a oportunidade de falar sobre um assunto tão relevante em tempos atuais. E eu acredito que a beleza continua sendo um cartão de visita, ainda traz e demonstra muito do que as pessoas são, e a exigência continua, mas eu acho que hoje, além da beleza física, nós estamos associando alguns pontos às nossas exigências. Então, o que antes talvez fosse só você ter a beleza, hoje, além da beleza, você tem que ter a inteligência, o desempenho, a agilidade. Então, eu acredito que isso tenha exigido um pouco mais do nosso emocional e da nossa estrutura para poder dar conta de todas essas cobranças que vêm trazidas e estimuladas pela beleza, por tudo aquilo que é o belo atualmente. Eu entendo que quando você fala, e a Isabelle também, eu acho que a referência principal é da mulher. Mas, afinal de contas, por que a beleza, enquanto pressão, enquanto paradigma, incide de maneira mais forte sobre a mulher do que sobre o homem? Acho que é importante discutir qual é o papel social da mulher na história, né? Então, o quanto o homem ele ainda é muito mais valorizado e considerado em função do seu poder, da sua produtividade, da sua condição socioeconômica, a mulher ainda tem a sua imagem muito associada à beleza, ao estético. E eu acredito que isso tenda a mudar nas próximas gerações, onde você tem o papel do masculino e do feminino em equivalência, muito diferente, né? Eu trabalho muito com envelhecimento e eu vejo alguns idosos tendo maior orgulho de dizer que as suas esposas nunca precisaram trabalhar, que eles foram os provedores, e as suas mulheres precisavam se cuidar e manterem-se bonitas e bem cuidadas para fazer um par aí com esse homem poderoso e esse homem provedor, né? Então, acho que isso nos torna ainda muito mais exigidas nesse sentido. Uhum. Eu complementaria a Valmar dizendo assim que, de certa forma, não é tão linear essa história das associações entre a beleza, o masculino e o feminino, ainda que ela tenha se consolidado ao longo do tempo muito com a mulher, né? Porque se a gente for pensar na antiguidade, né, a beleza também era muito exigida ao homem, aos homens gregos, romanos, né? Então a gente vê por toda a iconografia, as estátuas, as esculturas, que isso esteve, sim, em muitos momentos associados ao homem. Depois há uma fase que, de fato, o belo sexo passa a ser associado ao feminino, inclusive na arte, então você tem toda uma iconografia
artística vinculada à mulher, e hoje os homens voltam a ser exigidos. Eu acho que hoje tem uma certa concorrência também, eles não estão tão isentos assim desses padrões de beleza, né? Tanto do emagrecimento, as academias, né? Então essa ideia do corpo também volta um pouquinho para os homens. Então acho que há um vai e volta aí na história, depende um pouquinho daquele contexto. E é importante dizer que a beleza também não deixa de ser, voltando lá à ideia do capital simbólico, importante. Ela é opressiva, mas ela também é uma forma de poder, né? Então, os homens e as mulheres manobram essa imagem, esse imaginário, né, ao longo do tempo. É bem interessante observar essas ambiguidades quando a gente fala desse tema. Mas como, afinal de contas, se constrói o ideal de beleza? Porque em algum momento a gente passou de uma predominância da importância estética da beleza no masculino para uma no feminino e eventualmente está transitando para uma fase de maior equilíbrio. Enfim, como é que isso se dá, Isabelle? Cada época vai ter lá suas guerras por reconhecimento, acho que elas têm muito a ver com isso, essas lutas por reconhecimento, em que medida a beleza é capital, importante ou não naquele momento. Então, cada contexto a gente tem que analisar com uma certa lupa e um certo cuidado. Agora a gente vive um momento muito interessante, Álvaro, né, de uma chegada das redes sociais, uma ampliação, inclusive, estética, e eu achei muito interessante o que a Valmari falou, né, uma ampliação não só estética, mas também uma ampliação da ideia do comportamento, né, em que a gente agora consegue ver uma multiplicidade de vidas e formas que a gente não tinha antes, principalmente a questão das pessoas mais velhas, mulheres e homens mais velhos, né, de vidas muito diferentes. Isso pode ser também um alento, um outro caminho concorrente que as redes abrem, da gente ampliar o nosso olhar sobre esses lugares, né? Ver que existe possibilidade de beleza em várias formas, possibilidade de viver várias vidas, e talvez esteja em um caminho mais democrático, mais interessante. O que a psicologia diz, Valmari? Perfeito, acho que essa ideia, né, as redes sociais, elas ampliaram um pouco mais o acesso aos modelos, né, o que antes era só aquela capa de revista muito individualizado e que nem todos tinham acesso. Hoje nós temos um palco muito maior, com modelos muito diferentes de identificação, porque o nosso ideal, ele é construído baseado na nossa história, baseado na nossa vivência e na nossa relação com o corpo, né, com o próprio reconhecimento do corpo. E o corpo, ele não é um corpo isolado, ele é um corpo entre outros corpos. Então, eu consigo ter um parâmetro em relação ao meu corpo a partir do momento que eu vejo outros corpos parecidos ou diferentes, com os quais eu possa me identificar. Então, acho que essa democratização dos modelos do que é ser belo trouxe para algumas pessoas alívio para alguns sofrimentos, porque eu posso não ser igual à capa da revista, mas eu posso ser igual ao influencer A ou ao influencer B, ou a uma imagem diferente do que eu imaginei que um dia eu pudesse construir. E isso tem amenizado muitos sofrimentos, principalmente quando você pensa no extremo do sofrimento com o próprio ideal da beleza, que são os transtornos alimentares, que são os adoecimentos os adoecimentos emocionais levados ao corpo por conta desse não reconhecimento da beleza ou daquele ideal que eu imagino que eu preciso ter para poder ser amada, para poder ser olhada pelo outro, né? Ou receber um número específico de likes. Entendi. Se eu entendo bem, você sinaliza que, a despeito dos seus aspectos negativos, essa migração da comunicação para o âmbito das redes sociais, ela mitiga um pouco as pressões que vêm da mídia tradicional, sobretudo em cima da mulher, no que tange ao tema da beleza. É isso ou eu entendi errado? Ou ainda mais amplamente, como é que, afinal de contas, as redes sociais, elas criam um tecido de significação, elas trazem a beleza como algo que é específico desse meio no qual elas, enfim, estão se tornando parte da vida das pessoas? Eu acho que ao mesmo tempo que ela também é responsável por essa cobrança, né? Quando você fala as redes sociais, eu sempre me pergunto se são as redes ou é o uso que nós fazemos das redes, né? Isso, claro. O quanto eu posso usar como um parâmetro, o quanto eu posso usar como uma ditadura que me prende e que me obriga. Eu acho que ao mesmo tempo as redes sociais, elas nos bombardeiam com muitos ideais inatingíveis à medida que
as pessoas normalmente só colocam aquilo que é positivo, aquilo que deu certo, mas nós também temos um movimento das pessoas se mostrando como elas realmente são, trazendo formas diferentes de exercício de beleza, que não é só aquele parâmetro estético que nós tínhamos muito difícil de ser inatingido há 20 ou 30 anos atrás, né? As capas de revistas, modelos de passarela, elas são eram muito diferentes do que hoje nós conseguimos ver num comercial de TV, de um produto onde você tem mulheres com corpos diferentes, com cores diferentes. Então, acho que isso permite um leque de identificação maior. Eu ainda acho que ajuda mais do que atrapalha à medida que te oferece um cardápio mais diversificado, né? Legal. O que você acha, Isabelle? Eu acho perfeita a colocação, inclusive, olha que interessante, a gente está invertendo um pouco as ordens de poder, né? Como que as mídias e os usos, e isso que você disse muito bem, essa democratização do olhar, essa ampliação de formas de vida e estéticas, como que elas passam a influenciar a mídia tradicional. Então, se você for olhar historicamente, foi uma inversão mesmo, feita pela força da mídia, que não, inclusive, aceita mais, da mídia e das pessoas, né, vamos colocar. Tanto é que hoje as pessoas não aceitam mais propagandas, inclusive a Dove, que foi uma das primeiras a trabalhar com propagandas de diversidade, ela comete um erro no meio do caminho, não sei se vocês lembram de uma propaganda que era uma negra, em que ela usava os produtos da Dove e ela tira a camisa e ela se torna uma mulher branca, ou seja, uma propaganda muito infeliz. E a Dove foi atacada, inclusive, por conta dessa propaganda. Várias mulheres reagiram e a Dove teve que pedir desculpas, as ações da empresa caíram. Então, para a gente ver dessas forças também agora, das pessoas e não aceitarem mais alguns preconceitos e alguns estereótipos, até da ideia da mulher objeto, na propaganda de cerveja. Então, há também uma força aí vindo de um outro lugar em que certos temas vão se tornar importantes e que a mídia vai ter que se realinhar, inclusive. As grandes marcas, elas passam a ter uma nova responsabilidade social, né, monitoradas aí para um novo entendimento mais democrático, que é muito interessante. Perfeito, a gente vai para um pequeno break e já volta com vocês.